alguma primeira aula? Você já assistiu gravada no canal? Eu participei de uma online e assisti algumas, várias. Na verdade, Tá, várias. mas você fala a aula em grupo. É, Tá, é bem diferente a aula individual para a aula em grupo. Na aula em grupo eu pego um tema dos 6 livros, né, tiro o tema, às vezes do aplicativo, né, e aí passo. Na aula particular, a gente tem um conteúdo programático evolutivo. Então, tem uma sequência, né? E varia muito da necessidade da pessoa, sim. tá? Você chegou a fazer algum teste? Claro, fez, né? Eu fiz na aula online de sábado, onde eu participei uma vez. E quanto deu? Deixa eu pegar aqui. Deu 215, Com quanto de compreensão? 55. 55. Foi alta, né? Você já treinava antes desse teste, né? Agora, esse 215 foi em 30 segundos, eu acho que eu marcou. Nossa, nós vamos fazer, claro, um teste controlado, né? Só eu e você, eu medindo, você só lendo, uma coisa assim, muito direcionada, para você ter uma ideia do teu ponto atual, mesmo que você esteja já treinando, assistindo alguns vídeos e tudo, né? Certo. Então, o controle é muito maior e aí fica muito mais específico. No caso, o teste tradicional, a gente marca 1 minuto no relógio. Então, por que 1 minuto e depois não? Porque agora, em 1 minuto, você não vai ler tantas palavras, né? Mas quando a pessoa lê 2.000, 3.000 palavras por minuto, se marcar 1 minuto, são várias páginas. Então, para depois a gente ir lá, sair contando, é mais difícil, né? Então, a tendência é marcar 1 minuto, 30 segundos, 20, 15. Eu gasto 5 segundos para ler uma página. Se eu marcar 1 minuto, eu vou ler a mesma página 12 vezes. Aí já não me dá autenticidade, por exemplo, para fazer a compreensão, se eu ler 12 vezes. Então, é muito interessante essa maneira de fazer o teste. Parece uma coisa simples, mas não é. O legal é que em 1 minuto você leia um texto aí, eu lhe entrego um texto com mais ou menos 200 páginas e que você não chegue a reler mais de uma vez e que eu consiga fazer pelo menos 10 perguntas. Então, você vai lá nos seus PDFs, não sei se você imprimiu o material, como é que foi? Eu tenho aqui. E tem um caderno, né, que é o nosso caderno oficial de testes. Não sei se você viu, saiu o aplicativo, tá? No aplicativo, esse caderno aqui, você escolhe o texto, são 100 textos, aí você clica, tá? E marca quantos segundos você quer ler. Se em 5, 10, 15, 30 ou 1 minuto. Aí, quando acaba o tempo, ele já diz quantas palavras você leu, baseado de onde você vai marcar onde parou. E aí, quando você marca onde você parou, ele te dá o resultado e manda 10 perguntas com múltipla escolha. Aí você marca e ele diz, você acertou 30%, 60%, tá? Aqui ainda no manual, né? No manualzão. Inclusive, os textos eles foram elaborados pelo GPT. Legal, né? Ou seja, Legal. no nosso aplicativo já tem a tal da inteligência artificial, né? Você já leu o texto Método de Estudo? Não, desses cadernos aqui, professor, eu só estudei, né? Só fiquei exercitando com o caderno básico. Claro, e esse aqui não é para treinar, né? Esse aqui é textos para interpretação, é para fazer comigo. São Certo. textos que a gente vai usar para fazer provas, É. tá?
Então, você vai pegar o teu caderno de textos para avaliação e vai buscar a página 22. Então, por que eu perguntei se você já leu esse texto? Porque esse é o meu texto clássico, né? Gosto muito de usar o mesmo texto, porque como eu já testei mais de 1 milhão de pessoas, eu vou ter uma referência muito próxima, ou seja, ele acertou quantas? 7, 5, 3, 9. Eu já sei, por exemplo, que 9 ou 10, né, só 1.000 acertam 9, 5.000, 1 em 5.000 acerta 10. Eu já sei que mais da metade acerta menos de 6, né? E eu já sei que quem acerta 2 tem extrema dificuldade e é um aluno que eu tenho que prestar mais atenção nos exercícios de retenção. É página 22 que você falou? Às vezes, se você for olhar pelo contador do computador, do tablet, do celular, aparece na 25, né? Aqui o título é método de estudo. Isso. É esse? Esse é a 22 mesmo? No meu aqui está na 22. Método de estudo. É isso mesmo. É porque às vezes a pessoa não olha pelo número da página, ele olha pelo contador, né? Aí conta capa, índice. Estou olhando Tá? pelo número da página mesmo. Então, estamos prontos aqui, ó. Eu vou marcar no famoso cronômetro. Quando eu disser já, você começa, quando acabar, eu aviso. Mas é sem aquecimento, ainda não tem aquecimento, não? Ah, rapaz, como diz aí no vulgarmente, ou no popular vulgar, né? É sem areia, com areia. Botando no 12, né? Na gíria popular, né? Atenção, valendo. 30 segundos. Cinquenta. Acabou. Tá. Você leu o texto todo, deixou alguma coisa, releu, como é que foi? Eu li, acho que 2 vezes e meia, ou foi 3 vezes e meia. Ah, então você está levando bem a sério a academia, né? Então, todo dia eu faço o exercício do curso de Então, que legal, tá vendo? Olha só, uma pessoa que não participa da academia, tem a aula semanal direitinho, né, lá na academia, então ela vai ler no máximo umas 130, geralmente deixa o último parágrafo sem ler. Tá? Como você já treina, leu 2 vezes e meia. Eu leria esse texto 20 vezes. Tá vendo a Eu acho que foi diferença? 3 e meia. É alguma coisa assim. Ah, agora você não pode mais olhar para o texto, claro, e você vai escrever no papel respostas, né, de perguntas que eu vou fazer para você. Especificamente, são 10 perguntas. Hum. É, vamos lá. Preparado? Sim. Primeira pergunta, eu quero saber o título do texto. Qual era? Método de estudo.
Isso está correto. Coloque 10 pontos. Certo. Número 2, tem uma frase no texto. Não peguei, não. Eu lembro que... Aí você coloca o 2 e põe um traço. Certo. Tá. A frase era aprender a aprender. É. Então, número 3, tá? Quem gosta de falar essa frase? Professores, pedagogos, Então, escreve professor, pedagogo, quem mais? psicólogos, né? Escreve psicólogo, quem mais? São 4. Se Acho que não souber, estudiosos. Eu acho que é estudioso. estudiosos. Tá, então, é professor, pedagogo, educador, e o texto diz até empresários. Então, de 4, você acertou 2, coloque 5 pontos. Certo. Tá bom? Então, vamos para a número 4. Já os alunos que falam sobre estudar, Não consegue manter foco e concentração. não conseguem manter o foco e a concentração. Escreve aí. Essa é a número 4, mas infelizmente não está de acordo com o texto, por isso você vai colocar um X. Então, logo no segundo parágrafo, o texto diz, né, que os alunos reclamam que estudar é difícil. O texto escreve bem assim, ó. Já entre os alunos é comum ouvirmos que estudar é difícil. Tá, número 5. O autor, né, relata lá que, segundo ele, é muito comum ouvir, né, relatos sobre 3 dificuldades. Foco, concentração e disciplina, né? Foco, concentração e disciplina. Está escrito assim no texto. Os alunos reclamam, né? Não consigo me concentrar. Não sei por onde eu começo. Meu estudo não rende. Então, de 3, você acertou uma, 4 pontos. Seria 3,3, tá? Mas eu arredondei para 4. E das 3, essa é a principal. Número 5. O autor, ele... Número 6. 6, perdão. O autor fala, né, que para estar motivado para estudar, você precisa ter Motivado. Eu acho que tem um para pouco. ter motivação para estudar. O texto diz você precisa ter. Não lembra? Tô um pouco na dúvida aqui, porque parece ter um pouco dessa quinta questão, quinta resposta que eu coloquei aqui. Deixa um traço. É, Né? é, O texto diz que você tem que ter metas. Metas. Quando você tem, diz o texto, metas claras e objetivas, você está sempre motivado para estudar. Número 7. Ele ainda fala sobre a famosa indisposição, a preguiça. Não entendi, é uma pergunta, não entendi. Parece que foi. Como vencer a preguiça, a indisposição para estudar? Ah, sim. É,
falar um pouco com as minhas palavras, né? Criando um ambiente mais agradável, mais harmônico, onde você possa se sentir melhor ali naquele Coloca lugar. aí, criando um ambiente. Você vai colocar 3 pontos. Então, ele diz que eu tenho que, né, ter um local e um horário fixo. E assim criar uma rotina, desenvolver o hábito pela leitura ou estudo. Trabalhou quanto? 3 pontos só. Se você colocasse hábito, rotina, dava até para dar os 10 pontos. Tá? Porque criar um ambiente é só um dos. Você pode ter quantos eu conheço que tem a melhor escrivaninha, que tem o melhor notebook, que tem a melhor internet, né? Tem material de suporte, tem aula professor particular, e não tem disciplina, rotina, né? Não estuda todo dia, não consegue, enfim. Pergunta de número 8. A leitura, diz o texto, é uma grande oportunidade para Desenvolvimento pessoal, escreva aí, desenvolvimento da desenvolvimento pessoal. desenvolvimento. Coloca 3 pontos. O texto direciona bem o desenvolvimento pessoal. Ele diz, é uma grande oportunidade para desenvolvermos a inteligência. O desenvolvimento pessoal pode ser na área física, espiritual, familiar, social, interpessoal, negócios. O coach É, número 9, né? é abrangente demais, né? De acordo com o pesquisador, né, das inteligências, né? Dr. Howard, são pelo menos 9. Tá. Então, número 9, né? 9. Qual é o nome do livro que eu tirei o texto? Essa eu não prestei atenção. Na hora que eu terminei de ler, eu Você não... põe o número 9, deixa um traço. Então, observe, você leu rápido? Leu, mas sem técnica de observação, atenção, concentração, mas principalmente sem ferramentas de compreensão automática para aumentar uma retenção precisa. Então, essa semana, é isso que nós vamos fazer. Aumentar ainda mais sua compreensão, que não foi tão ruim. Número 10. Coloca aí. 10. Quantas palavras tem o texto? Acho que é 169. Escreve aí. 169, 10 pontos. Uhum. Quantos pontos você fez? Oi? Quantos pontos você fez? 25, 30, 36 pontos. 36. Está um pouquinho acima da média. A média é de 15 a 25. Tá? Então, observe, a sua velocidade, por causa dos exercícios fisiológicos que você fez, melhorou. Mas a compreensão talvez também melhorou. Pode ser que era 15. Eu Tá? acho que melhorou. Eu acho que... Se fosse 15, por exemplo, você já estaria com mais do que o dobro. Não é verdade? Essa parte mesmo quando você pergunta 10 aqui, 169 palavras, eu já tenho percebido que depois que eu comecei a fazer os exercícios de compreensão, compreensão automática, né, que o senhor fala, né, sem fazer a leitura da palavra, mas sim o reconhecimento, até placas de carro, eu tenho conseguido E assim, não é compreensão automática, isso é leitura fotográfica. pronto. Percepção integral. São 50 pressupostos. Compreensão automática é o que você vai fazer agora.
Coloca aí, dever de casa. Você vai, número 1, escolher um livro. Número 2, você vai ter que ler pelo menos 10 minutos sem interrupção. 10 minutos, né? Ler pelo menos 10 minutos sem interrupção, celular, pessoas, etc. Televisão, seja lá o que for. E número 3, eu vou ter que explicar durante pelo menos 5 minutos o que eu li em voz alta. Explicar, olha só, esse detalhe é importante, por pelo menos 5 minutos em voz alta. Não é assim, deixa eu pensar aqui o que eu li. Tá bom, é isso mesmo. Já terminei meu dever, minha tarefa, minha missão, né? Não. Você tem que ler. Se quiser, até pode marcar no seu timer. É melhor marcar no temporizador, né? Esse é o cronômetro. Você pode marcar no temporizador, porque aí no temporizador você primeiro coloca 10 minutos, liga, ele vai apitar, ele vai te avisar quando acabar. Aí terminou, você vai utilizar um marcador de página, não é? Parei aqui para continuar no outro dia. Você vai fazer sempre no mesmo livro, até acabar o livro. Tem que ser um livro que você gosta, tem que ser um livro que o assunto lhe interessa, tem que ser um livro que tem uma boa diagramação para ler. Não vai pegar um livro lá todo mofado, que você nem abre direito, com a letra minúscula, de um assunto que você odeia, só porque você tem que ler. Nós estamos fazendo um exercício para criar empatia, rotina de leitura e compreensão automática. Agora sim, compreensão automática. Certo? Aí depois você vai marcar no temporizador 5 minutos. Liguei. Ele vai me avisar. Bom, o texto estava falando sobre a história de um jovem, né, que queria muito ser o Miss Universo. Então, ele encontrou a capa de um fisiculturista muito forte, tá? E ele saiu da Áustria depois de muito tempo fazendo ginástica com alguns amigos, conseguiu ir para um lugar que tivesse uma academia. Onde ele estava era muito atrasado, mas o sonho dele era chegar nos Estados Unidos e competir. Depois de alguns anos, ele realiza o seu sonho, né? Aparece na capa da revista que ele pregava na parede. Quem é esse cara? A história de Arnold, né? É o Arnold. Ele ganhou mais de 15 vezes o Miss Universo. Entendeu? E aí você pode estar lendo o livro da biografia dele. Então, você leu 10 minutos, marca onde parou, fecha o livro, coloca do lado, não pode olhar, não pode dar ali uma fuçadinha. Não, você vai falar por 5 minutos. Tem gente que não consegue falar por 5 minutos. 5 minutos vai parecer uma eternidade para você. Mas tem gente que depois que está treinando, né, já próximo da próxima aula, você já vai estar mais fluente, concorda? Concordo. Duas coisas aqui, professor. Eu já tenho desenvolvido há muito tempo esse hábito da leitura, né? Então, eu procuro fazer leitura de livros por 30 minutos por dia. Só quando não consigo mesmo que eu não faço, né? Vamos supor que dos 7 dias da semana, às vezes eu não consigo um ou dois, mas geralmente faço. Essa é a leitura passiva. Sim, isso. Agora, Tá?
A leitura passiva não aumenta em nada a compreensão. A leitura, eu posso ler o dia inteiro, e depois eu fecho o livro e não tenho nenhum exercício de fixação, de verificação da compreensão, que seja ele oral, com múltipla escolha. O meu cérebro ele simplesmente fica preguiçoso, ele não se preocupa em memorizar o que foi lido. Certo. Agora, quando eu leio 10 minutos, sabendo que eu vou ter que falar em voz alta durante 5, opa, meu cérebro fica esperto. Eu acho que foi esse o caso, né? Daqui da leitura agora, né? Você lê, né, tá acostumado a ler e dá tchau, né? É verdade. Agora uma pergunta, ou segunda pergunta, né? Na verdade, concluindo a primeira. Se eu já faço 30 minutos de leitura, aí eu posso dividir esses 30 minutos será 10 para fazer essa leitura ativa e os outros. Provavelmente, ao invés de 30, você vai fazer 20, que vai ter 2 momentos com 5, né? Aí 10, 5, 10, 5, dá 30. Então o senhor recomenda que eu não faça mais a leitura passiva durante esse treinamento e faça 2 momentos de leitura ativa. Não, não disse isso. Eu disse que todo dia você vai treinar 10 minutos lendo e 5 explicando. O que você vai fazer nas outras 24 horas e 45 minutos. Tranquilo. Tá? Eu vi que uma aula, acho que você estava dando a Plínio, e aí você falou que, assim, que esse livro que o aluno vai usar para a leitura ativa, ele só é para usar do início ao fim somente para essa leitura ativa, para não... O livro é um livro, eu falei, você vai escolher um livro que você gosta e vai deixar um livro separado. Tá certo? Ele vai ser só para isso. Então, se é um livro que você está tendo que terminar, que você tem uma exigência de conclusão, aí não serve. Vai pegar um livro que você gosta, mas você vai usar só para o treinamento da leitura dinâmica. Certo. Tá? Esse exercício de leitura ativa, ele vai durar o quê? Uma semana? Um mês? Uma vida. Certo, mas eu falo assim, sobre a questão desse livro específico. Ele vai acabar. Isso. E Claro, aí você claro. vai escolher outro livro ou vai reler. Pronto. Né? Então, simples assim, é o suficiente para tirar a sua leitura de 35 e passar para 70. E